Inclinação. Tá? Então você veja que a gente repetindo, né? O cara teve a boa vontade de fazer, só que não teve o mínimo bom senso. Inclusive até desenhou um cadeirante em Pitipavê ali. A calçada, João, ela tinha um desnível do bar ali na Santos Andrade. Conhece a Santos Andrade em Curitiba? Não. Tá? É a praça onde fica a Universidade Federal, que é o edifício histórico, e o Teatro Guaíra. Do lado direito, quem está olhando o Teatro Guaíra, tem um barzinho, um café, que o cara até teve a boa vontade de fazer um aclive na calçada para zerar. Ao invés de ele fazer a rampa para dentro do imóvel dele, ele pegou e inclinou a calçada. Então a calçada ficou com uma inclinação terrível, quase 15% de inclinação, o dobro do que a lei permite para a rampa, tá? 5 vezes mais do que a norma permite para a inclinação transversal, tá? Em Pitipavê. Ou seja, ele está provocando acidente nos seus próprios clientes. Sem contar aquele descaso que a gente estava falando agora mesmo lá na reunião, essa mania que o ser humano tem de olhar para o seu próprio umbigo, né? Então ele manteve a calçada em frente ao estabelecimento dele, até mais ou menos boa em termos de tratamento. Agora, se passar um palmo na direção do vizinho, já tem uma baita cratera. Tem um buraco de Pitipavê ali, faltando Pitipavê, a um palmo de distância do estabelecimento dele. Pô, custava ele chegar ali, falar com o dono, que é um hotel aqui do lado. Escuta, meu amigo, vamos colaborar aqui para preservar a vida dos nossos clientes, né? Nós mesmos podemos ser vítimas disso aí, né? Então falta, gente, essa consciência, né? E olha aqui a valeta aqui do recapeamento, tá vendo? Quer dizer, Curitiba tem disso. Todo prefeito que passa em Curitiba tem que dar uma demão de asfalto na rua 15 de novembro. Então, em alguns pontos da rua 15 de novembro, inclusive na frente da ADFP, Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, o asfalto é mais alto do que a calçada. É que isso aí dá para escarificar e refazer, ou levanta o meio-fio. Agora, fazer essa valeta ao meio-fio aqui, junto ao meio-fio, isso aqui é um absurdo. A pessoa distraída que for atravessar uma rua aqui, ela pode pisar aqui e levar um maior tombo, né? Quer dizer, olha, gente, a minha tese é que o Brasil esqueceu a engenharia e esqueceu a arquitetura. Esses 30 anos de crise econômica aí, o pessoal só fala em baixar custo, baixar preço. Você vai lidar com o empresário, com o estatal, com o governo, é lei 866, baixar custo. E a qualidade? E a segurança? O que uma vez, quando fiz a minha dissertação de mestrado, naquela época, 1972, 73, eu mandei correspondência para o mundo inteiro e recebi dos Estados Unidos 2 livros sobre o que a gente chamava de load shedding, quer dizer, critérios de load shedding. Qual é o critério deles? Era o seguinte: quando a indenização, o valor das indenizações atingia um certo nível, eles investiam em qualidade. Agora aqui alguém pediu indenização por salto quebrado, por levar tombo, por sofrer algum constrangimento por causa de calçada? Vocês conhecem alguém que fez isso? Não tem nem como, né? Oi? Às vezes não tem como. Mas é raro, né? Pois é, eu quando caí, eu não senti nada no momento. Eu levantei, fui embora e continuei trabalhando, né? Só que eu comecei a perceber que a minha perna, que eu estava cansando. Acho que, poxa, estou ficando ruim, né? Subia bem 15, 20 andares e eu comecei, a perna não obedecia. Passou um mês e meio, quase 2 meses, eu fui levantar da cama e caí. Não senti a perna. Aí que eu fui... liguei para um irmão meu que é médico, eu tive um derrame. Não sinto a perna? O que aconteceu comigo, né? Me levaram para o hospital e tal, e eu fui ver, eu tinha feito um traumatismo tão sério que eu não tinha mais dor, porque o nervo já estava comprometido. Então, você vai acionar como? Como é que você vai provar
que você caiu na Agora, veja bem. calçada, né? Se cair e houver uma lesão visível imediata, chamem o CIAT. Sabe por quê? Que aí automaticamente é feito o boletim de ocorrência. Mas a gente Então, sempre que vocês virem algum acidente, vai achar que chamem o CIAT. Né? Ou peguem na hora nome de testemunhas, coisas assim. Olha, assina aqui, me ajuda. a gente aciona quem? Ministério Público. Ou a justiça comum, nem precisa... Quando você tem os elementos para pedir indenização por danos morais e materiais, né, é procurar um bom advogado. Um bom advogado é prejuízo. Né? Agora, um bom advogado, ele... Por exemplo, vocês são jovens, vocês têm um potencial econômico pela frente. Quer dizer, vocês, se tiverem saúde, vão poder ter, ao longo de 30 anos, uma renda X. Né? Se houver proporcionalmente uma perda de renda e você possa demonstrar isso, você pode entrar com pedido de indenização por compensação ao que você perdeu. Além disso, existe o dano moral, né? Quer dizer, o constrangimento, ofensas morais, vamos dizer assim. Um bom advogado, né, ele sabe como conseguir isso. Agora, não é por maldade. Às vezes alguém pode dizer, poxa, Cascais, mas isso aí é uma maldade em relação ao proprietário que, por lei municipal, é o responsável. Digo, pois é, mas se nós não fizermos isso, as pessoas não vão mudar nunca, que o que mais dói é o bolso. Então vamos para um exemplo prático para vocês verem a questão da responsabilidade de um proprietário de um imóvel. Primeiro, uma explicação teórica. Para quem não sabe como calcular uma inclinação, tá? Então não precisa ter mais do que esse equipamento aqui, ó, uma trena. Tá? Se eu pegar aqui, ó, nessa extensão aqui, 50 centímetros, tá? Não vou conseguir desenhar aqui, mas se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 1 metro, 1 metro, tá? Então eu tenho 100 partes, 100 centímetros, tá? Se eu subir 100 centímetros, eu alcancei 100%, tá? Então uma rampa de 45 graus é 100% de subida, tá? Então, fica fácil de entender quanto que é uma rampa de 8%. Em 1 metro eu posso subir quantos? 8 centímetros, tá? Ou até onde que eu posso levar um caminho sem que ele seja considerado rampa? Até 5%, está na norma. Então, se em 1 metro eu subir 5 centímetros, isso aqui, ó, não é uma rampa. É, inclusive, está lá na norma NBR 9050, até onde eu posso considerar um caminho acessível para ser entrada de um estabelecimento. Até no máximo 5% de inclinação. Porque não tem como eu fazer uma rampa com as características de uma rampa na rua, na calçada. Porque a partir do momento que ele passa a ser rampa, ele tem que ter as guias de vazamento, ele tem que ter corrimãos, ele tem que ter sinalização tátil de alerta nas subidas e nas descidas. Então não tem como eu fazer uma calçada ser uma rampa. Então o meu limite seria 5%. Bem, alguém reconhece esse prédio aqui, não? Esse prédio se chama Centro de Reabilitação